no ar mais um O Cérebro Pode, o seu podcast de mentes inteligentes. Eu sou a Jaxiossi. Desculpa, Aguinha. Eu sou o Luiz Augustus, neurocientista, e tô aqui para trabalhar hoje corpo e mente. Corpo e mente. Hoje temos mais uma mente brilhante aqui conosco. Eu sou muito fã da trajetória desta garota, que tem 32 anos, mora em São Paulo, uma gata solteira. E, gente, ela é coreógrafa, bailarina, modelo, empresária, e ela tem a visão de águia. Isso é uma coisa que eu admiro nessa senhora, é que ela tem visão de negócio. Ela até perguntou, gente, você quer falar com a Larissa ou com a Anitta? Eu quero falar com as duas. Seja muito bem-vinda, Natália. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu acho que é feliz. muito importante ter você aqui, Nath. Assim, eu conheço a sua história, mas as mais pessoas têm que conhecer porque você carrega uma legião com você. E até gostaria de começar com isso. Gostaria que você contasse a sua história, como ela começou. Principalmente, assim, sua trajetória profissional e os trabalhos que você teve para você chegar até onde você chegou hoje. Ano passado, ela simplesmente coreografou Hariel no Rock in Rio. Hariel, que é o poeta. Essa poeta coreografia. Então, assim, divide com a gente sua história e com quem está nos assistindo. Se você tá ansioso para saber o que a Nath vai contar, por favor, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Nos ajude a realizar o sonho de bater 1 milhão de seguidores. Compartilha com mais amigos. Manda pros amigos, que esse episódio tem muito aprendizado. A gente quer saber o que o cérebro dela pode. Gente, meu cérebro pode tudo. Inclusive, agora que tenho 32 anos de idade, já passei por muitas coisas nessa vida, né? E hoje me encontro na melhor fase da minha vida, mais segura, confiante com tudo, né? Eu acho que a gente vai vivendo as experiências, aprendendo com os erros, os acertos, e aí me fez chegar até hoje onde estou, né? Meus erros e meus bom acertos. assim, os 32? Eu amo. Pô, quando eu fizer 32, já tô até animado. Eu amo. Acho que... não, vou fazer 31 esse ano, no próximo. Mais 2. A virada de chave dos 30 anos é maravilhosa. Agora, 32 é um negócio que 30... você já, tipo assim, não aceita tantas coisas mais, já sabe muito bem da sua trajetória, tudo que você passou, e aí já é mais seguro com tudo, né? Eu comecei a minha história na Santa Efigênia, assim, de tudo, né? Lá atrás, trabalhando, né, na minha questão na minha área do trabalho. Comecei na Santa Efigênia, trabalhando como vendedora. A partir disso, juntei uma grana, abri meu próprio negócio, abri uma loja, conheci a mulher da Globo lá, que eu tinha certeza, gente. Por isso que eu falo que o meu cérebro pode tudo, porque eu tinha certeza que eu encontraria essa pessoa que iria me levar para a Globo. Eu falava, um dia eu vou trabalhar na Globo. Independente se vai ser copeira, faxineira, porque para mim eu só podia trabalhar de copeira ou de faxineira na Globo, eu não poderia fazer outra coisa. Eu já achava isso. Porque eu acho que da onde eu vim era isso que contavam pra gente, né? Da minha família, da minha história. Eu acho que a história era contada assim. Ah, você não vai chegar muito longe. O máximo que você vai poder ser, vai ser, sei lá, uma faxineira na casa de alguém. Vai ter um monte de filho, aquela coisa, né? Te desmotivando, aquela coisa ali da comunidade, que é o que chega pra gente também. Já te condiciona aquilo, né? Já nos condiciona, nos colocam nesse lugar. E aí, por isso que é tão importante a gente lutar contra todo o sistema para poder abrir caminho para outras pessoas e mostrar que a gente pode o que a gente quiser, né? O nosso cérebro pode. Então, eu pensava muito que eu ia entrar na Globo, E eu saía de casa pronta para encontrar o Bial ou o Boninho na minha vida. Passada, amiga, eu não sabia. Eu ia pra loja, meu funcionário falava, onde você vai? Eu tava, gente, montada, de salto alto na Santa Efigênia, pensa. Sei lá, acho que era 2012, mais ou menos. E realmente, eu encontrei na loja a Ioana, que foi a mulher que me levou pra Globo, pra fazer linha de frente no Jô. E aí, lá no Jô, eu falava, não, eu vou lá no Jô então, porque alguém vai me ver. E o Jô me viu, me chamou pra participar de uma mágica com ele. E aí foram abrindo os caminhos e na minha vida foi assim. Mas eu sempre abracei as oportunidades com muita garra e sempre trabalhei muito para fazer qualquer oportunidade que me pintasse virar uma grande oportunidade. Então, na minha cabeça sempre foi assim, eu não aceito o lugar que querem me colocar, eu vou chegar onde eu quiser. E hoje em dia eu realizei, assim, de criança, realizei a maioria dos sonhos, assim, de criança. E sou muito feliz.
Tem uma pela minha trajetória. de negócio, né? Porque você transitou, beleza, trabalhou como vendedora. E o atendimento ao cliente, ele molda, né, a pessoa. Porque você fica safo de ler pessoas, entendendo como você fala com cada tipo de pessoa. E você ainda foi sócia de um restaurante, depois salão de beleza, aí virou coreógrafo do Hariel. Com isso, quando eu entrei na Globo, né, entrei lá no Faustão, eu falei, não, agora eu vou me dedicar 100% ao Faustão, a esse projeto que eu tô me envolvendo, porque eu sempre mergulho nos projetos que eu entro. E aí fui me dedicar muito na dança, eu respirava dança, workshop, para qualquer lugar que eu fosse, eu buscava alguma escola de dança, alguma coisa para estudar mesmo e intensificar ainda mais o meu conhecimento na dança. E com 1 ano e meio eu tive a oportunidade de fazer a Dança dos Famosos, que assim, Faustão acreditou muito em mim, mais do que eu mesma acreditava. Sim. Então, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida para me dar essa segurança, né? Porque eu fui uma pessoa que sempre ouvia, você não consegue, você não pode. E ter uma pessoa como o Faustão me incentivando, sabe? Falando, não, estuda, se dedica, você consegue. E me dando essa oportunidade, né? De coreografar ali na Dança dos Famosos. A gente tinha o Silvio Lengruber, que era o nosso coreógrafo do quadro. Mas quem fazia o processo criativo de buscar também referências e trazer ideias e montar ali o esqueleto da coreografia era a gente, né? E ele vinha com o brilho dele, com todo o conhecimento dele. Sim. Então, essa oportunidade que o Faustão me deu foi, assim, uma injeção de autoestima. Tipo, você consegue, eu confio em você. Então, isso foi muito bom para mim, para eu poder estudar cada vez mais e ter essa certeza que eu tenho hoje em dia, que eu posso qualquer coisa. Qualquer coisa que jogar na minha mão, eu faço. Qualquer projeto, gente, eu vou estudar. Se eu não conhecer, eu vou estudar. É assim, claro, qualquer coisa dentro da minha área, né? Dentro do que eu domino, do que eu vivo. Mas se tiver ali perto, eu estudo e desenrolo. E nada que 2 telefonemas não resolva também. Óbvio. Mas escancarei todas as oportunidades que eu recebi, assim, na minha vida. E faço muito isso, até que saí da Rede Globo, né? O Fausto foi para a Band e aí eu já estava traçando novos caminhos, já estava estudando marketing, queria abrir minha própria marca, que eu já estava com a ideia do salão de beleza. E saí da Globo, comecei a estudar no salão, comecei a investir no salão. E aí, a dança sempre me puxando, sempre me chamando. Mesmo eu querendo sair da dança, indo só seguir a minha vida de empresária ali, certinho. Não, a dança sempre me puxa. E entrei na oportunidade de cuidar do balé do Hariel, do MC Hariel. E estamos há 1 ano já, agora com esse novo balé. Fiz turnê com ele em 2021, retornei agora em 2024. Estamos juntos agora preparando um novo show, né? Tivemos um show incrível no Rock in Rio, que foi assim, foi teve lindo, uma histórico. Repercussão muito legal. Que, nossa, pude colocar mais o que eu sempre fiz na Globo também, o que eu sempre aprendi ali na Globo. O teatrinho que a gente gosta, aquele musical que a gente ama, né? Que as bailarinas Faustão sempre fizeram. Eu consegui levar isso pro Hariel e ele gostou muito, gosta muito. Eram 10 bailarinos no Rock in Rio. Foi um desafio, porque foram 3 trocas de roupa muito rápido, gente. Muito rápido. Eu gritando na coxia. E assim, a coxia, a gente não fez ensaio antes. A gente é acostumado na Globo, a gente era acostumado a fazer um piloto. Testar trocas, né? Testar tudo, cronometrar tudo. A gente não teve esse tempo, né? No Rock in Rio. A gente foi trocar de roupa, tava tudo escuro. Tudo escuro. Era uma coxia. Não, vai dar certo aqui nessa coxia. Era durante o dia que a gente decidiu que a roupa seria trocada ali. À noite, gente, 10 bailarinos tirando as roupas, tirando os sapatos, jogando óculos. E depois para recolocar esses sapatos. Como que cada um acha seus próprios sapatos no escuro? Meu Deus do céu. Então é uma loucura ali atrás, na coxia, que ninguém imagina. Todo mundo vê ali pronto, né? Vê aquele show maravilhoso acontecendo, mas não imagina como é o processo criativo e como que é esse processo de fazer a coisa acontecer, fazer o show acontecer, sem que ninguém perceba nada. Que às vezes, tá sem sapato, tá sem meia, vai colocando ali, se esconde ali no cenário, coloca ali, amarra o sapato, troca de roupa. Mas é uma grande loucura gostosa. Não é? Falei a beça aqui, gente. Eu fui misturando. Me parem, senão eu misturo tudo. Eu falo demais. Imagina, você deu um super overview. Você vê o que é essa mente que quebrou em gramas e em gramas e em gramas e em gramas. Mas com a mente aqui, ó, sempre ativa e buscando o próximo passo.
Gente, me falem. Querem saber mais. O que vocês querem saber? Me perguntem. Não, eu acho que tem uma coisa, Nath, que é muito positiva nisso tudo, que é a cocriação. Você tem um pensamento muito firme. Quanto da sua vida você atribui ao que você cocriou? Nossa, Eu escuto essa conversa, a gente tem essas conversas há muito tempo. E eu acho muito importante que você fale, assim, o que você pensa sobre cocriação e como você aplica na sua vida, porque depois eu vou pedir para você conectar sobre como o nosso cérebro funciona, né, em relação ao positivo e ao negativo. Porque isso incentiva muitas pessoas, de verdade, assim, que às vezes tem alguém do outro lado agora, precisando de verdade de uma palavra de incentivo. E a gente tem, agora, em cima do nosso pescoço, uma cabeça que é capaz de pensar e que é capaz de atrair. Então, que a gente possa usar para o positivo, para o que você quer trazer. Exatamente. Nossa, eu desde muito pequena, sempre, desde pequena mesmo, assim, de 7 anos, eu já imaginava tudo. Meu primeiro concurso que eu ganhei de menina mais bonita da escola, eu cheguei falando pro meu pai, eu vou ganhar esse concurso, tá na minha mão, papai. Eu vou ganhar e pronto, porque eu sempre fui muito expansiva, assim. Por mais que eu tivesse algumas vergonhas, algumas limitações, eu me jogava na vida. Então, dentro de mim, eu sempre tive muito forte isso, que Deus sempre esteve comigo e Ele nunca vai me abandonar. Deus nunca vai me abandonar. Então, partindo disso, eu sei que eu vou conseguir qualquer coisa que eu colocar na minha cabeça que eu sou capaz de fazer e de alcançar, eu vou traçar metas para chegar nesse objetivo. E eu sempre chego. É impressionante. Então, essa questão assim, de imaginar... Eu me via na Globo. Não é uma coisa que eu falava assim... Eu tinha certeza, era uma certeza muito forte que eu tinha dentro de mim que eu ia trabalhar na Globo algum dia, que o Boninho ia me ver, que o Bial ia me ver. Hoje em dia, o Boninho me segue, gente. Muito bom. Hoje em dia, cada Será que ano que vem? Cada olhada nos stories, cada curtida, cada comentário, eu faço um quadro, meu amor, porque o Boninho me segue. Isso, você tá entendendo? A Natália criança, tá realizada. Criança, tá realizada, entendeu? Agora que ele tá no SBT, que de repente você vai pra casa dos artistas. Olha, Boninho, fica aí, viu? Boss. Big Boss, hello. Big Boss, fica aí. Amigo, eu queria que você falasse sobre aonde mora o pensamento positivo e o que a neurociência fala sobre isso. Gente, toma uma água que olha. Ai, cara... Quando eu tento risada aqui, que tá bom de ver, de verdade. O papo, quando é divertido, é bom. A gente tá falando de pensamento positivo, pensamento negativo. Na verdade, são cargas que a gente escolhe, né? A gente fala de... Não vou nem ver no aspecto físico aqui, de falar de elétrons, prótons, mas assim, sempre tem no ambiente cargas positivas e negativas. Sim. E não que elas fazem bem ou mal, é que a gente atribui a carga positiva a coisas positivas. Mas, assim, se a gente vê na química, a carga negativa, ela nos traz algumas coisas boas. Sim, né? sim. Os elétrons. Assim, quando a gente pensa em positividade, ter algo que nos leve, nos propague alguma coisa boa, ela facilita os processos, né? Ela diminui a barreira de resistência. Então, quando você cria, e aí isso é do ser humano, né? Você criar cenários, você cria um cenário e você vive naquele cenário. Daquele cenário, você vai depois refinando aquele cenário. Eu imagino estar na Globo. Um dia você imagina. No outro dia você, eu imagino estar na Globo de tal forma. Eu imagino estar na Globo fazendo isso, aquilo. Se você vai conseguir ou não, isso aí é outra coisa que você tem que ter uma proposta do ambiente também para aquilo. Mas você começa a se condicionar para aquilo. E quando eu falo de se condicionar, o pensamento está voltado para aquilo, você está em lugares que talvez você possa... tá próximo dessas pessoas. Tem a porta que vai abrir para você poder entrar. Sua postura muda. Então você começa a se condicionar de algumas maneiras que você fala, bom, eu tô próximo do que o pessoal espera. E aí só falta a ocasião, né? Sim, sim. Porque também se você não se preparar e tiver uma oportunidade, sei lá, o ambiente está girando muito ao seu favor aí, tiver uma oportunidade, talvez você não esteja condicionado àquilo. A gente fala que sempre quando você se condiciona àquilo, o Michael Jordan falava isso, né? Que toda vez que ele ia chutar uma bola, arremessar uma bola, ele pensava no trajeto da bola. E você pensar no trajeto da bola, o seu corpo ele se condiciona para aquela ação. É igual quando vocês vão ensaiar ou pensar numa coreografia. Todo mundo que pensa e trabalha muito o pensar, ele vai condicionando o corpo àquilo.
Por isso que quem não pensa erra muito. Você passa para alguma pessoa, então vai, ela tá bom. Aí só vai prestando atenção na outra pessoa e tenta imitar. Tá sempre no automático, né? Sempre no automático vai errar. Porque quem pensa, o corpo dela vai se condicionando de uma forma que uma hora ela não precisa pensar. Aí entra no aspecto que a gente tá falando sempre de engrama. Ele engrama aquilo de uma forma que ele cria uma memória, um mapa sensorial e ele fala, vou no automático, depois eu refino. Se errar, você consegue consertar rápido. Sim. Mas é super importante ter esse pensamento positivo sobre as coisas, aquele pensamento que te propaga, né? Eu não só pensava positivo, como eu saía de casa pronta para encontrar com eles. Eu saía pronta, eu falava, fazia cabelo, colava cílios, fazia toda uma produção para encontrar o Bial e o Boninho qualquer momento na Santa Efigênia, assim. E é isso. E encontrei a Você Ioana. atraiu. Encontrei a Ioana, esse anjo da minha vida, que eu amo, sou muito grata, que me viu me comunicando também, falando, gesticulando, e foi lá falar comigo que ela estava em outra loja, não estava na minha. Aí me deu o cartão exatamente do jeito que eu imaginava. Que era a cena que alguém ia me ver, ia me dar o cartão, ia falar, olha, eu trabalho na Globo, você quer ir lá fazer um teste? E aconteceu exatamente do mesmo jeito. Então, às vezes, eu penso assim, por mais que eu tenha esse pensamento positivo muito forte, a gente tem também as nossas inseguranças, né? Momentos de insegurança. Eu acho que voltam coisas da nossa infância, aqueles traumas. Em alguns momentos na minha vida eu me perdi nessas inseguranças e nesses traumas. Aí eu falo que a maturidade e vários processos também. Fiz Tadashi, fiz várias coisas para curar essas inseguranças e eu voltar e ter sempre esse pensamento positivo, sabe? Ter sempre esse pensamento positivo, reforçar, fazer essa prática, né? De por mais que esteja tudo difícil, vai melhorar. Porque sempre melhora. Sim. Sempre melhora. A nossa vida é feita de altos e baixos. Então, eu acredito que é isso. Tem momentos que eu tô chateada, que eu tô triste, que as coisas não estão acontecendo da forma como eu gostaria. E aquele turbilhão de coisas, né? Parece que tudo acontece de uma vez só. Mas a nossa energia, às vezes, acho que cai também. A gente vai vibrando no negativo. Ai, tudo tá dando errado, tal. Aí você precisa reforçar novamente, trazer esse exercício de praticar. Não, vai dar tudo certo, vai melhorar. Porque eu já estive num lugar ruim em algum momento, agora eu estou num lugar maravilhoso. A vida é cíclica, tem altos e baixos. Então, acho que é isso. Quando eu estou nesse momento de insegurança ou achando que nada vai dar certo, tá tudo dando errado, eu tento voltar e fazer esse exercício novamente de, cara, dá muito certo. Toda hora alguma coisa está dando certo, vem coisas novas, portas se fecham para novas abrirem. Então, eu acredito nisso, que a gente tem que fazer esse exercício de praticar mesmo a positividade. A Nath, ela é escorpiana, ela é muito intensa. E ela tem um pensamento muito... Agora, quando você manda uma escorpiana, foi ali. É só pra você ficar ligado, porque a gente tá conversando. Pô, você é escorpiana, eu já falo. Seba. Fala. Ela é muito correta e muito, assim, as coisas são muito preto no branco. E aí você viveu, vamos colocar dessa forma, uma ascensão na sua vida. De onde você saiu para onde você está. Só que, naturalmente, quando a gente sai de um lugar e vai para outro, pessoas ficam lá e pessoas querem opinar, né? Como você lida com esse lugar? Porque as pessoas, às vezes, elas apontam o dedo, né? E falam coisas e querem te colocar pra baixo. Tipo, olha lá, fulano não sei o quê. Nossa, mas tá se achando. Tá demais. Tá achando que é quem? Isso aí é tudo fake, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem um grande mindset nesse lugar. É muito... Gente, é real, assim. Impressionante como quando você começa... você passa por tantas coisas difíceis na vida, aí você tá ali sofrendo. Aí a pessoa tá ali do seu lado te apoiando enquanto você tá sofrendo. No momento que você começa... né, colher os frutos de tudo que você plantou, a pessoa vira para você, mas você está se achando, mas, nossa, você não tem humildade. Hoje em dia, eu estou numa posição que eu preciso tomar decisões, que eu preciso tirar, às vezes, o meu lado coração, o meu lado amiga e colocar o lado líder, coreógrafa, o que quer que seja, porque eu faço ali o intermédio entre balé e Hariel, né, e produtora e tal. Mas, até nesse momento, eu ouvi isso no próprio Hariel ali, não da equipe nem nada, mas depois que eu entrei lá, você tá se achando. E ninguém imagina
o quanto é um processo difícil você estar, né, num papel de liderança e tomar essas decisões. E também são decisões que são importantes para mim. Tipo, eu não posso tomar uma decisão pensando, mas a minha amiga vai ficar chateada, minha amiga vai ficar triste, vai achar que eu isso, que eu aquilo. Meu amor, foi muito difícil chegar onde eu cheguei. Foi muito, só eu sei a minha dor, a minha luta. Então, em alguns momentos eu sofri, principalmente nesse lugar agora. Eu sofri, eu chorei, mas hoje em dia eu tô... Depois que passou esse turbilhão de emoções, né? Quando falaram, duvidaram da minha capacidade, ou falaram que eu tô me achando por isso ou por aquilo. Agora que passou isso, eu tô muito aliviada e posso falar, meu amor, se você não tá gostando, tudo bem, que eu posso fazer. Acha, eu não vou ficar mais amaciando o seu ego, fazendo de tudo para você me amar. Se você quer ir, que vá, meu amor. Só não me enche o saco. É bem isso. Sabe? Eu acho que cada um é cada um. Eu quero fazer... Foi o que eu falei uma vez. Na hora que você estiver nessa posição, você pode fazer do jeito que você quiser. No momento, eu estou. E eu quero fazer dessa forma. Então, assim, a pessoa vai te questionando, você quer tomar uma decisão, a pessoa vai te questionando, te colocando no lugar. Mas se fosse eu no seu lugar, eu faria desse jeito ou de outro jeito. Tá bom, mas no momento sou eu que estou nesse lugar e eu quero tomar essa decisão e arco com as minhas consequências de todas as minhas atitudes e escolhas. Cada um tem sua gestão, né? Lógico. Como que o cérebro lida com opiniões negativas? Cara, depende do filtro, né? Eu falo que mente forte, o pessoal fala assim, você tem uma mente forte, uma mente blindada. Na verdade, é a mente que se autoconhece, é o trabalho que a gente faz aqui. E poucas vezes as pessoas se autoconhecem. Poucas vezes mesmo. Poucas vezes. Tanto que o índice de depressão no país é altíssimo. Chega a ser de 70% e desses 100% de 70% são mulheres. Sabe o que eu acho também? As pessoas fogem das suas fraquezas e eu acho que as pessoas não querem ter defeitos. Se você olha para você e você vê um defeito e você quer maquiar seu defeito. Não, você não precisa maquiar seu defeito, abraça seu defeito, tá tudo certo. E aprenda a lidar. Eu aprendi a lidar com as minhas falhas. Eu falo até de papel contrário, a gente lidar com essa palavra defeito, né? E, na verdade, a beleza do ser humano é ter... Imperfeições, exato. Aí o pessoal sempre fica, de vez de quantificar qualidades, a maioria das pessoas ficam que seria o ato positivo de você reforçar algumas coisas simples. Você tá bem? Você tem saúde? Você tá isso? Tem aquilo? Então, tá bem. Coisas mundanas vão acontecer, que você vai estar com menos dinheiro, mais dinheiro, mais... Cara, isso é normal. Agora, se você não reforçar isso, você não reforça algo fisiológico. Tem gente que pensa, mas se eu pensar, se eu não pensar... se alguém começar a falar coisas negativas, igual a Jaque falou da pergunta, e eu absorver aquilo, começar a refletir sobre essas coisas negativas e trazer para um pensamento negativo, na verdade eu estimulo ações fisiológicas e neurofisiológicas para que eu comece a secretar várias coisas que vão me acalmar, que na verdade vão depreciar o meu cérebro. Porque qualquer palavra que me agride, eu vou ficar estressado e reflexivo. Aí você começa a ficar num sistema... De defesa. E aí você fica ali, cada vez mais secretando muita adrenalina. Cortisol. Muito cortisol. E uma hora o seu corpo fala assim, cara, vamos baixar esse nível? Vai lá e ele fala, vamos jogar GABA, vamos jogar outros neurotransmissores que vão baixar esse seu nível. Só que vai baixar seu nível e você vai começar a pensar negativo, ficar letárgico. Aí entra ciclos. Você faz atividade física, já não quer fazer. Tá comendo, não quero comer direito, aí engorda, aí entra vários aspectos mundanos que vão te depreciando. Né? E a pessoa, então agora eu tô fora do peso, agora eu não tô fazendo exercício, e agora a outra pessoa me criticou e eu acho que é verdade, aí vem aquela bola de neve. Então você fazer a manutenção do positivo, do pensamento positivo, é algo mais importante do que parece. Porque aí você vai entrar no ponto que a Jaque falou, de não absorver também o negativo. Você vai refletir, será que é? Será que não é? Se é também, você fala assim, bom, então eu tô errando. Vou melhorar esse meu comportamento. Sim. Mas é uma reflexão. Não é que você tem que absorver e te depreciar, né? Sim. Porque tem pessoas que, pelo perfil, elas já são negativas, né? Vocês acham que, hoje em dia, existe uma tendência das pessoas dizerem muito sobre o que o outro é? Por exemplo, agora tá muito na moda falar que todo mundo é narcisista. Mas aonde estão esses narcisistas?
Sabe assim, Eu acho. você nem fala. Eu acho que falta muito conceito, né? Porque senão você é narcisista, você é isso, você é aquilo. E aí enquadra num conceito. Fica tão vazio, né, gente? Você não sabe nem o que é aquilo. Então, um dia que a menina falou assim, mas tem um monte de psicopata por aí. Eu falei, querida, não fala besteira. Fala besteira. Assim, pode ter sociopata, ela assim, erra numas definições que vão te enquadrando em algo patológico mesmo. Que não tem sim, a gente querer enquadrar uma outra pessoa, a maioria das pessoas que trabalham com diagnóstico não estão conseguindo. Sim. Os caras trabalham aí, eu tenho um monte de médicos, o cara chega no consultório, ele fala, depois, vou tentar te enquadrar num TDAH, vai. Porque ele nem achou, porque ele nem achou aquilo. Aí o cara fala, não, então, acho que você tá só com Tá precisando de um Veivance. Tipo, você quer ser enquadrado, você quer enquadrar alguém, não vale nem a pena, né? Mas é um lugar difícil. Que as pessoas querem enquadrar a gente. Eu só mudei a chavinha e fiquei assim forte depois dos 32, ali em novembro, mais ou menos. Ali mais ou menos. Mas não, foi quando eu soltei. Eu falei, gente, tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Eu não vou conseguir mudar a cabeça da outra pessoa que tá, sei lá, querendo me diminuir, tá querendo... É porque eu acho que diz mais sobre ela, sobre inseguranças dela. Então, acho que fazer esse exercício de... essa pessoa tá me julgando, tá falando sobre mim, tá jogando um monte de inverdades, porque ela não me conhece, de fato, no meu íntimo. Então, é tudo isso sobre ela. Não tenho nada a ver com isso. Tá jogando suas frustrações em cima de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho para fazer, da melhor forma, respeitando, sem passar por cima de ninguém, como eu sempre fiz na minha vida. E é isso. E fazendo o seu trabalho. E fazendo o meu trabalho da melhor forma para andar sempre de cabeça erguida em qualquer lugar. Eu sou escorpiana, tenho essa coisa assim de... eu não consigo lidar muito com a inverdade. Como é que eu vou mentir para você e depois chegar e olhar nos seus olhos e ficar mentindo para você? Eu não consigo segurar. Eu gosto de sustentar as coisas que eu falo. Então, se eu falar e se eu fizer, é porque realmente eu tenho certeza, porque é verdade. Então, eu lido muito com a verdade na minha vida. Eu acho que é muito importante a gente... Clareza, sabe? Sim. Fala. Tá incomodada com a sua mãe, com o seu marido? Chega, fala, amor, fala. Conversa. Eu acho que as pessoas precisam aprender a conversar mais, sabe? Se entender mais, conversar. Falar a verdade também, acho muito importante. Esses dias, você estava falando, eu estava pensando. Eu estava para colocar um artigo no ar lá, e o artigo, assim, é simples, mas complexo. Que ele fala do ato de escutar. E aí, no artigo, a gente reflete, e a gente faz esse questionamento com bases neurocientíficas mesmo, que você escuta e realmente o seu cérebro processa o que você escuta? Porque, tá bom, você tá só ouvindo. Você tá só ouvindo, porque se propaga uma onda, beleza, captei. Agora você processa isso? Porque normalmente, porque você já esteve naquela situação que você fala com alguém, a pessoa capta e te responde um negócio nada a ver. Aí você fala, ô louco, o que tá acontecendo? Mas aí não é um TDAH? A gente não se enquadra no TDAH. Você é louco, né? Nem fala, é nada de TDAH. Você é uma lenda da lenda, conversa fiada de TDAH. E a pessoa assim, te responde nada a ver, você fala assim, cara, você me respondeu nada a ver. Ela fala, não, eu te dei a resposta sim. Você falou, louco, mas então eu que tô louco, porque eu te perguntei outra coisa, você me respondeu um negócio nada a ver, então... E tem que ter sempre isso, né? Vai cair, depois a gente vai falar de autoconhecimento. Você tem que se conhecer bem para saber se você também está propagando a coisa da forma correta, né? Você está falando, é isso. Absorvendo uma A e propagando o A. E propagando A, porque senão a conversa fica aquela conversa de maluco. Nossa, é verdade. Inclusive, verdade. vou até pedir para você muito. chamar aí, para que a gente quer conhecer o seu cérebro mais a fundo. Vamos lá, o seu cérebro. Vamos lá. Manda Ai, aí. meu Deus. O que passa? O que passa? Sabe o que eu quero saber? Queremos saber em relação ao seu cérebro? Eu quero saber do aspecto coreógrafo. O que você pensa, o que esse cérebro especial pensa quando ele vai lidar com várias pessoas ao mesmo tempo e tem que ter, teoricamente, o comando dessas pessoas, né? Como que você lidar com essa situação para assim, ter o comando mental e o comando corporal?
Porque você tá ali num comando mental com elas e você tem que passar o comando corporal. E o facial, né? Porque eu tô pensando uma coisa e meu rosto tá assim, ó, mostrando tudo. Como que eu lido? Eu tento ser mais clara e objetiva possível. Sempre chegar com tudo pronto. Tipo, agora eu vou preparar um novo show e eu preciso passar para elas. Eu procuro chegar o mais organizada possível para eu só passar esse comando, tudo que eu pensei, tudo que eu criei fora, já passar diretamente para elas, porque rola muita conversinha, aí ficam chiados. Então, tem que ter muito jogo de cintura, a forma como vai se comunicar também, porque são mulheres que ficam, né, naqueles dias TPM, todo mundo junto, gente. Começou a conviver junto, fica tudo junto, entendeu, né? Uma com TPM um dia, outra com TPM no outro dia. Assim, todo mundo com TPM junto. Todo mundo com TPM junto. Então, esse cuidado que eu tenho que ter, assim, eu prefiro... O cuidado que eu tenho é chegar com tudo pronto, só explicar direitinho para elas, passo a passo... E vambora, sem dar muito espaço para elas ficarem opinando também, senão vira muita coisa, aí uma quer falar mais que a outra. Comunicação simples, direta, fluida. Uma coisinha assim, vira uma coisinha assim. Não, e tem uma coisa, assim, dentro da dança, que eu coloco, até pela experiência que eu tenho, a dança basicamente é a divisão de movimentos em tempos. Então, se você chega no ensaio com... exatamente o que acontece do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4, e você tem clareza para passar, não tem questionamento, que é isso que ela está falando. Exatamente. É chegar no ensaio com tudo muito esse pronto, mapa feito, amarrado. O seu mapa corporal, temporal, musical é esse aqui. E aí inclui também, tipo, o espaço-tempo, né? O quanto você está se movendo no espaço e para onde você está indo. Então, é meio que essa matemática, assim. Pra não ficar... Porque a gente sempre tem pouco tempo, né? Pra tudo. Pra criar, pra ensaiar, pra passar. A gente tem pouco tempo. Então, o máximo que eu puder chegar organizada, já sabendo o que cada uma tem que fazer. E só falar... Você tá me falando que a organização tem que estar em você. Sim, tem que estar em mim. A principal organização tem que estar em mim. Eu tenho que chegar muito organizada com tudo. Desde desenho, interação com o Hariel, que a gente faz muita interação também, elementos que eu coloco na coreografia. Então, tem que estar muito claro na minha cabeça o desenho que eu quero para eu chegar e passar para elas cada tempo, nuance, beat e tudo mais que eu quero fazer. Essa é a discussão que eu queria até abrir, porque tem vezes que a gente coloca... É claro que tem uma outra pessoa que dispersa, né? Uhum. Mas assim, a gente coloca, tem vezes que a culpa para comandar um volume de pessoas e sincrônicas, né? A gente coloca a culpa numa determinada ou outra, mas talvez o nosso comando. Sim. O comando tem que ser claro. Tem que ser claro. Você falou tudo. Aí você fala assim, mas de repente você fala assim, você pode estar pecando no comando, na organização do seu comando, que pra gente na neurociências é neurônios espelho. Tipo assim, elas vão se espelhar em você depois do seu comando. Aí, depois de um tempo, isso vai estar tão fluido que ela, igual vocês falaram, você vai olhar e ela já vai entender. Uhum. Lá quando a gente era do Balé do Faustão, você fala de neurônios espelho, lá a gente vivia uma coisa em específico que era exatamente essa situação. Imagina, eram 40 mulheres. Então, todo domingo tinha alguém que era responsável por puxar o balé. Então, existiam momentos, entre aspas, neutros, onde ia tocar qualquer música e a gente tinha que ter as 40 coreografias, sei lá, 50, que a gente já sabia decoradas, frescas. Porque aqui está puxando, poderia puxar qualquer uma delas. É mesmo? E aí, eventualmente, poderia acontecer até, tipo assim, de começar a dançar sem música e depois a música entrar. Então, quem tá puxando... Tem que encaixar. Tinha que encaixar e tinha que ser muito clara no comando do que ia acontecer para todo mundo entender para onde é para ir. E aí era incrível, porque se a que tá puxando se perdia... Era um dominó. Cara, uma loucura. Uma loucura. Qualquer uma poderia começar a puxar? Não, sempre tinha uma que era a responsável. Mas era uma super responsabilidade. Era assim, ó, tremendo na base. Porque é isso, você ouvia ali a batida. Quem sabe faz ao vivo. Acho que essa faculdade que eu tive no Faustão foi o que eu vou levar pra vida sempre. E eu levo isso para todos os meios da minha vida, assim. Eu não tenho não pra mim, entendeu? Não existe o não. Não existe eu vou tentar, entendeu? Não existe o não improviso. Se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar pronta para improvisar. Na minha vida, eu levo muito isso. E lá com as meninas, eu falo a mesma coisa, porque são meninas mais novas.
né? E elas não tiveram essa experiência da televisão que deixa a gente muito ligada. A sua visão 360, amor, ela funciona de um jeito que você tem que pensar com a cabeça do apresentador. O que eu penso é com a cabeça do Rariel hoje em dia. Às vezes o Rariel, ele só me olha, eu já sei tudo o que vai acontecer, o que ele quer, então é colocar o cérebro aí para pensar mesmo, trabalhar. 40 mulheres? Eram 40 mulheres. Eu fico feliz e com medo ao mesmo tempo, né? 40 TPMs. Como o seu cérebro lidar com o seu ego e com o ego do terceiro? Era difícil, porque quando... Mas nesse caso, a de agora, não precisa nem ser do Fausto, hoje, você no comando do balé que você está comandando, como é que você lidar com o seu ego e com o ego de quem você comanda? Sabe que a palavra ego, para mim, sempre foi uma coisa assim muito... Ai, eu não tenho ego, mas eu comecei a entender que o ego está aqui, mas eu preciso saber lidar com ele. Porque às vezes se a menina tá falando, tá sendo mais atravessada, que isso acontece, às vezes de receber uma resposta mais atravessada, eu saber entender e não deixar aquilo ali, o meu ego não dominar. Maçã, né? Não deixar o meu ego dominar, porque eu já faço o exercício. O que isso está me causando? Quando a pessoa fala mais atravessada comigo, eu sinto, aí eu tento entender, tá, isso eu tô sentindo mesmo ou é o meu ego? Porque ela está falando assim comigo. Entendeu? Então, é muito louco. É um ser... mais que homem, né? Que o homem lá que é muito alfa, ele até é territorialista. Mas a mulher que é alfa, ela é muito territorialista. E aí, entre várias, é pouco território para dividir, né? Por isso que... pouco território para dividir esse território. Tem muita gente que é território. Por isso que, assim, por exemplo, desse universo musical e de dança, acaba sendo um pouco difícil esse lugar, porque todo mundo sabe, todo mundo tá escutando a música. E aí, às vezes, tem... Por exemplo, eu já vi muito, assim, principalmente quando eu estava no balé, discussões por causa do tempo. Não, eu acho que é nesse. Não, eu acho que é nesse. Fica melhor nesse. Não, esse seu não encaixa. O meu é melhor. Aí vem a coreógrafa. Não, vai ser no meu. E aí é outro. Entendeu? Você entra em pequenos embates por coisiquinhas que elas vão virando coisonas. São pequenas coisinhas assim, uma coisinha Eu acho que o braço é assim. Não, eu acho que o braço é assim. Não, você tá fazendo um caminho assim. Não. Nossa. Entendeu? E assim, é um nível de detalhe que se você vai comandar um grupo... uma que bota o braço assim e a outra que bota o braço assim... Faz muita diferença. Faz completa diferença. Não, e é um grupo especializado, E você concorda comigo que não tem uma resposta certa? Isso aqui é certo e isso aqui é certo. São escolhas. São escolhas, você falou tudo. Entendeu? Então, assim, acaba entrando num lugar muito delicado. Muito delicado. E aí é onde você tem que segurar a onda, saber controlar a situação e saber colocar o que você acha que é o ideal para aquela situação. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu finjo que eu não ouvi. Eu dou o comando. Aí a pessoa fala assim pra mim, mas você nunca falou que eu tinha que fazer o braço assim. A partir de agora, o braço tá sendo assim, tudo bem? Tudo bem. Eu não entro assim, eu falei. Não, lógico que eu falei. Quando eu fui te ensinar, quando eu fui te passar a coreografia, eu te falei que era aqui. Aí ela vai falar, não falou. Aí vai virar aquela coisa chata. Então, tudo bem. Ou pedir o VAR. Tudo bem, meu amor. Uma a partir técnica? de agora... Fingir demência? A partir de agora, vai ser assim o braço, é desse jeitinho. Vamos continuar o ensaio? Então, aí é isso. Aí, às vezes, tem que fingir que não é com você, que você não tá ali, que você não ouviu. O ajuste deve ser difícil. Tem que ter bastante jogo de cintura, assim. Eu tava falando com uma amiga hoje que, às vezes, ela fala assim, esse é meu jeito, tem que ser meu jeito. Eu falo, tá, mas o nosso jeito, às vezes, a gente quer, né, crescer em alguns lugares, acessar alguns lugares, a gente tem que dosar algumas coisas. Não dá pra gente, eu sempre fui assim e as pessoas do meu trabalho vão ter que me aceitar assim. Eu não acredito que seja assim, porque o momento que eu fui muito assim, eu perdi muito, eu errei muito, muitas portas fecharam. Então, hoje, com a idade que eu tenho, pelas coisas que eu já passei, eu entendo que... É melhor fluir, né? É melhor fluir, a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura pra ter outras coisas lá na frente. E também todo mundo tem o seu jeito, tem a sua personalidade. Eu acho que a gente tem que respeitar e ter educação e saber que, no ambiente de trabalho, no ambiente coletivo, o meu jeito 100%, talvez pode ser que comece a dar essas discussões, atritos. Então, melhor ter o joguinho de cintura, porque se uma menina me atravessa no dia a dia, eu atravesso
já de cara, né? Se eu falar, opa, se me pega num dia ali mais braba, eu já jogo uma resposta de cara em qualquer outra pessoa. Sim. Só que no meu trabalho eu não posso fazer assim. Então eu tenho que ter esse jogo de cintura e entender também a intenção da pessoa que está me falando ou me atacando. Só uma pergunta para as duas. No esporte, em alguns esportes, normalmente a conversa, a atividade cognitiva, você conversa, você consegue ir alterando com o tempo, mostrando, fazendo algumas reflexões. Mas tem vezes que em esportes assim, tanto coletivos quanto individuais, coletivos mais, assim, eu posso dar exemplo do basquete, o cara arremessa de um jeito, o cara deixa aquele arremesso daquele jeito e tenta refinar para ele acertar. Mas você vê que não seria a técnica ideal. Você fala, o cara arremessa todo estranho. Os caras falam, deixa desse jeito aí e vamos só refinando. Porque assim, já tá no engrama motor do cara. O cara já tá com aquilo engramado no corpo para você tentar mudar a forma, por exemplo, do cara andar é difícil, né? Todo mundo tem uma forma diferente. Isso na dança, já teve com vocês de alguém entrar e ter um formato de dança lá que você fala, não vai dar. Depende da modalidade, né? Se você fala de balé clássico, existe um método exatamente específico, milimétrico, que tem que acontecer. Sim. Então, se não se enquadrar, tchau, tchau. Exatamente. Não, mas assim... nem entra. Se for balé clássico, nem entra. O balé clássico já nem entra, mas o balé clássico, ele é um método que é a mãe das danças. Sim. Então, tudo nasce lá, naquela base de postura, de posição de quadril, posição de escápulas, posição de pescoço, né? Como você trabalha os braços, e aí, dali, vieram todos os desdobramentos. Então, ali, eu diria que é a matemática física pura da dança, de onde tudo foi se desdobrando. Por isso que eu perguntei, até por isso que eu sei que muita gente não veio dessa escola, né? Não. E aí, chegar lá... Descobriu o equilíbrio de um outro lugar. De um outro lugar. Aí você fala assim, foi se adaptando, foi lá, mas assim, você fala... E aí, acho que a pessoa deve sofrer até, né? Cara, é que depende muito do universo, eu acho, que a pessoa tá inserida, sabe? O universo do balé clássico, ele é até um pouco restrito e restritivo. E eu mesma, eu estudei no Teatro Municipal de São Paulo durante 6, 7 anos, segunda a sábado, e eu não podia ter um fio fora do lugar. Se minha meia tivesse suja, volta para trocar. Não existe atraso. É uma escola militar, assim, sabe? E, por um lado, é muito bom, porque me deu uma disciplina para a vida, mas... Por outro, ele também mina a sua criatividade. Porque você fica tão apegado ao método, porque ele é engessado. Ao passo que outras vertentes de dança que você pode ir construindo seu corpo de pequeno, eles te dão mais lugares de explorar e de criatividade, de outras noções, entendeu? Te deixa mais solto. Te deixa mais solto. Gostoso. O ideal é que você possa provar de tudo. E aí você vai ter um bom corpo como bailarino. Eu vou guardar essa frase. Que era o que a gente tinha muito lá no Faustão, né? Que tinha essa base. Que você possa provar de tudo. O ideal é que você possa provar de tudo. Pô, cara, guardar pra vida isso daí. E não é sobre balé que a gente tá falando. É sobre isso que eu estava falando. É sobre balé, sim. É sobre balé. Você vai começar a dançar? Cara, normalmente eu tento, né? Tem que ter um joguinho de cintura para algumas coisas. Eu dou aquele joguinho de cintura. Aí, ó, do seu lado. Dançando famosos. O pessoal fala, é grandão, é bobão, mas eu tenho um swing. Não, você manda, você vai, você mete dança. Tem um swinguinho. Eu boto fé. A única coisa que swingue é minha mente, o restante parece uma vara. Tá louco, deixa pra lá. Vamos falar sobre autoconhecimento. Que a Nath tem sobre autoconhecimento. Grandes coisas para dizer a respeito. Qual a importância do autoconhecimento na sua vida? A importância do autoconhecimento na minha vida é ter essa segurança para lidar com tudo que eu lido na minha vida. Ser, muitas vezes, desmerecida e saber tanto quem eu sou que fala assim, amor, o que você está falando não tem nexo, é sobre você, entendeu? Então, acho que o autoconhecimento é o principal de tudo na nossa vida. Quando eu busquei uma consultoria de imagem, eu fui também buscar essa consultoria pensando em me autoconhecer. E foi um processo que foi na pandemia, um processo sofrido e gostoso de passar, porque você vai mexendo em algumas feridas, né? A minha consultora de imagem maravilhosa, Dani Sacchetti, inclusive, chamem essa mulher aqui, porque é incrível. A Dani Sacchetti,
ela falava, Nath, você projeta muito as suas emoções nas suas roupas. E, gente, mudou muito a minha vida. E a Dani mudou muito a minha vida porque ela começou a me indicar, a partir do momento que eu começava a falar as coisas que eu gostava, né? A partir do momento como eu me vestia, ela ia me indicando livros e cursos e retiros espirituais que eu fui me autoconhecendo. Não só o que eu gosto de vestir, não só o que eu gosto de usar, mas, assim, quem é a Natália de verdade? Sabe? E conhecendo os meus defeitos, né? Como foi que você tinha colocado? Não defeitos. Imperfeições. As minhas imperfeições. E isso foi muito legal. No autoconhecimento é muito legal a gente conhecer as nossas imperfeições. Até para quando você estiver nesse lugar, tendo esse tipo de atitude, você falar, opa, pera, eu tô fazendo um negócio que não é legal. Que não é. Tô vibrando. Eu sou colérica, tô vibrando no fleumático ali. Então, calma. Você sabe explicar esses 4 perfis? Olha, eu sei muito sobre a colérica e sobre o fleumático, porque é o oposto, né? Tem fleumático, colérico, sanguíneo e... Sanguíneo... Eu não sei, eu vejo muito... Sanguíneo, melancólico. Então, eu sou uma pessoa... Então eu vou me abster. Eu sou uma pessoa colérica, que é uma pessoa, assim, de muita personalidade, uma pessoa direta, uma pessoa que chega no ambiente, as pessoas percebem. O fleumático, que é o oposto dessa minha personalidade, ele é mais retraído, é mais na dele, ele gosta de ficar mais em casa, estudando, sabe? Não é tão de fazer muitas amizades e tal. Você faz amizades. Só que quando eu tô insegura... Quando eu tô insegura, quando vem aquelas coisas, né, de insegurança, quando eu ficava, né, insegura antes, vinha aquelas coisas, aí eu falava, tô vibrando no fleumático. Então, ao invés de eu chegar num ambiente e querer ser vista, conversar com as pessoas, eu chegava me escondendo. Então, eu não tava vibrando na minha melhor, no meu eu superior. E o autoconhecimento te faz isso. Você sabe quando você tá fraquejando em alguns lugares, aí você fala, calma, eu já sei o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo, e eu já sei como mudar isso. Então, é importante o autoconhecimento pra gente fluir na vida e ficar tranquila com as relações, não levar tanta coisa pro coração, porque né, é muito sobre a gente, né? Sobre a nossa personalidade. Não, totalmente. Tem uma coisa que eu acho que você fez que é muito especial. Eu queria que você falasse da importância dessa assessoria de imagem. O quanto os símbolos e cores e, enfim... Mudou minha vida. Você mudou isso na sua vida. E, assim, a gente passa um sinal nas coisas que a gente usa, nas escolhas que a gente faz. Sim. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso. Assim, eu tenho as minhas redes sociais e muitos anos, né, no Faustão, eu não conseguia muito trabalhar minhas redes sociais. Eu falava, gente, eu tenho muitos números, mas eu preciso monetizar esses números, porque eu sou aquela pessoa empresária, empreendedora que quer fazer negócio com o que tem, né? E aí eu falei assim, veio a pandemia, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar marketing e quero fazer uma consultoria de imagem, porque eu acho que eu não me comunico da forma como eu gostaria de me comunicar. Eu sabia que tinha alguns ruídos na minha imagem. Porque, às vezes, a pessoa falava, eu tinha alguns feedbacks que eu falava, calma, não é isso que eu quero passar. Então, eu estou imprimindo alguma coisa errada. Chamei minha amiga, Dani Saquete, falei para ela que gostaria de fazer essa consultoria de imagem, porque queria trabalhar mais com a minha rede social, queria, né, ter essa comunidade que eu tenho hoje em dia, falar com as mulheres da forma que eu falo. E aí ela falou, então tá, vamos estudar seu perfil. Aí começamos a estudar, né, essas imperfeições, meus pontos fortes, meus pontos fracos. E começamos a trabalhar os pontos fortes. E aí trabalhamos tabela de cores. E a Dani, ela não chega para você e fala apenas assim, você tem que usar marrom. Hoje em dia eu uso muito marrom, é uma cor que... Eu chego com essa cor, não tem como. As pessoas falam, nossa, você tá muito elegante. E às vezes eu tô só com um vestidinho. Uma coisa muito básica. Então, a consultoria de imagem me ajudou com isso. Hoje em dia, eu não compro roupa à toa mais, porque eu já sei muito bem o que me veste bem. Já sei quando eu vou para um jantar de negócio, uma reunião de negócio, ou quando eu vou para um almoço em família, ou quando eu vou
né, numa reunião para fechar alguma marca, alguma coisa assim, eu já sei exatamente o que eu quero comunicar, porque eu já me conheço muito bem. Então, a consultoria de imagem me ajudou nisso, a me conhecer não só fisicamente, como internamente também. E eu aconselho todo mundo que fala, Nath, o que eu faço para começar a trabalhar com o Instagram? Vai trabalhar a sua imagem, vai trabalhar a comunicação, vai buscar meios de se comunicar melhor de todo jeito. E você parado, você está comunicando. Então, antes eu usava cores muito fortes e eu nem usava as roupas. Eu chegava no shopping, tô chateada. Não tem esse dia que você chega no shopping e fala, vou comprar alguma coisa porque eu tô chateada. Sim. Então, você compra tudo errado, porque você tá vibrando no oposto da sua personalidade. Eu amo vocês. Tipo, a minha personalidade é colérica e as minhas cores são neutras e outono, né? Uma cartela mais outono. Quando eu tava frustrada que eu ia no shopping comprar alguma coisa, eu comprava vibrando, tipo, no colérico. Eu sempre comprava cores vibrantes. Aí eu chegava em casa, falava, gente, mas ficou tão bonita no shopping, como que eu não consigo vestir? E não usava roupa, porque eu comprava roupa baseada na minha emoção. Eu não ia lá comprar feliz da vida. Tô muito feliz, vou aqui comprar uma roupa maravilhosa. Não, eu sempre, mereço essa roupa porque eu tô chateada, porque eu tô cansada, porque eu trabalhei muito. E hoje em dia, não. Eu já sei o que me veste bem, eu compro na cor certa, o tecido certo. E nem compro muita coisa também. Eu sou bem, gosto de investir meu dinheirinho. Você é bem inteligente. Acho que nessa parte da imagem você tem um feeling muito grande. E, inclusive, pro Hariel, você levou um conceito de imagem e de styling que elevou muito, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que ficou meio referência. Então, assim, tem os moletons, os tênis, os óculos. Isso é uma coisa que reverberou muito, né? Até pelo movimento que o Hari traz. Sim, foi muito legal ele me dar essa liberdade também, porque e isso eu consegui ter essa força para falar para ele, né, colocar da forma como eu coloquei, que era importante a gente também ter uma comunicação visual igual a dele, porque a gente aprendia no domingão mesmo. O telão, quando a gente ia fazer um merchan, ia fazer alguma ação importante, a gente estava sempre, né, com as mesmas cores. A plateia, às vezes, quando ia ter Dança dos Famosos, estava usando a mesma cartela de cores, às vezes, dos participantes. Sei lá, era forró, aí ia usar as cores principais, vermelho, verde, amarelo. Você olhava para a plateia, tava o bloco vermelho, amarelo, verde. Então, o marketing é muito isso, né? As cores comunicam muito. E aí eu cheguei no Hariel e falei, Hari, acho que a gente precisa usar a mesma cartela de cores que você usa, ter a mesma linguagem de roupa, porque a gente tinha umas roupas assim, top, shortinho muito cavado. E quando eu entrei no projeto, eu falei, eu quero fazer diferente nesse projeto. Eu não acho que o funk tenha que ser só roupa curta. Acho que é legal também, porque é da comunidade, a comunidade é isso, é o shortinho jeans, é a blusinha, é a camiseta de time. Mas eu quis trazer a comunicação visual do Hariel pra gente. Ele é um homem casado também, eu acho que ficaria até meio desconexo, sabe? A gente ali com uma roupa muito... pelo que ele canta. Ele é uma pessoa muito família, né? E vão muitas famílias no nosso show, nos nossos shows, vão muitos adolescentes. Então, para mim, ficaria muito desconfortável estar dançando com uma roupa extremamente curta. E isso não vai... Não comunica o que ele comunica, né? Não só comunica e não condiz com o que eu acredito também hoje em dia, né? Tipo, hoje eu não acho que seja por esse lado. Acho que a nossa dança fala muito mais do que o nosso corpo, estereotipamente falando. Porque as pessoas colocam o funk num lugar de, tipo assim, o funk é só bunda. Desculpa estar falando isso esse horário. O funk é só corpo. O funk é vulgaridade. As pessoas têm esse preconceito com o funk. Então, eu tentei fazer uma coisa diferente até para a própria galera do funk, assim, cara, a gente não é só isso, sabe? A gente também pode usar uma calça, um top, e tá lindamente, tá maravilhosa, tá incrível, como todo mundo que vai no nosso show sempre elogia muito o nosso balé pro Hariel, justamente pela roupa também que a gente traz, pelas movimentações, pela história que a gente conta. Então... o autoconhecimento me deu essa força de comprar a minha verdade, de comprar essa ideia e passar para o Hariel, e ele gostou muito.
Fizemos aí uma coisa legal com a Lacoste, com a Nike também. E ele amou a ideia, né? Então, a galera elogia muito nossos figurinos. Pro Rock in Rio, conseguimos óculos, assim, óculos super estilosos. Todo mundo com o mesmo penteado. E todo mundo muito confortável para dançar. Eu acho que a dança tem que estar confortável para dançar, sabe? Não, e eu acho que quanto mais o seu espectador se conecta com o que você tá usando, mais próximo é. Mais próximo é. E eu senti, assim, de ver as mães. A gente faz muita matinê também, né? Então, pensa só, eu fazendo matinê para crianças de 13 anos. Muito, né? Com o corpo muito à mostra. Assim, eu acho que tem também o papel de... Essas meninas se espelham muito na gente. Nossa, a gente tem muita fã adolescente. Então, o que eu quero passar para essas meninas? O que eu quero passar para o mundo a partir do meu trabalho com Hariel? Acho que quando eu comecei no Hariel era isso. Eu tenho um propósito. Não é só trabalhar como coreógrafa de um cantor. Não é isso. Eu tenho um propósito e eu quero trazer algo novo, o estilo Natália Zanin, para o funk. Porque o funk veio da comunidade, eu vim da comunidade. Então, eu acredito que é muito meu isso também. É muito pertencente das minhas raízes. Mas tem a minha visão também, o meu know-how, as coisas que eu acredito. Então, eu passei isso para ele, ele gostou, todo mundo abraçou. Consegui uma stylist maravilhosa, Fernanda Corre Rua, brabíssima. Também, se quiserem convidar, é uma pessoa incrível, que tem uma vivência gigantesca. Vai falar muita coisa legal aqui sobre essa vivência do funk, da comunidade, mais da rua, né? E a gente colaborou, fizemos essa colaboração, eu dei as minhas ideias, ela trouxe, né, as ideias dela e ficou bem harmônico, bem legal. Com o estilo do Hariel. Acho que pensando como balé é uma referência dentro do funk. Só da gente dançar de tênis, gente. É lindo, não, é lindo. Moletom pra mim é o auge. Moletom e top de academia. Moletomzinho, no friozinho. De tênis, e é um look bonito. Bebê. É um look chique. Eu vou escrever você lá no balé do Hariel. Vamos fazer aquelas perguntinhas finais pra dona Natália? Vamos ver como esse cérebro se alimenta. Faz algumas perguntinhas só para saber e para dar referência para as outras pessoas também de como você trata o seu cérebro. Aí você já guarda. Já guarda essas informações aí que são simples, mas são preciosas. Hidratação. O quanto por dia? Quanto de água você bebe? Depende muito do meu dia. Se eu vou treinar, ensaiar, fazer várias coisas, que normalmente é assim, uns 3 litros, 2 a 3 litros de água. Se não ensaiar? Se não ensaiar, 1,5 litros, mais ou menos. Que eu acordo, eu já tomo 1 litro quase. Boa. A primeira coisa é tomar, primordial, tomar um copão de água. E aí, vou treinar, tomo umas 2 garrafas, geralmente. Vamos aumentar, né? Vamos, claro. Se não fizer nada, 3. Show. E se fizer? 4, 5. 5. Não, 4 tá bom. Pra ser uma mulher desse tamanho, tá bom, né? 4. Esse cara desse tamanho, né? Vai ser um mamute, né? Tem que tomar tudo isso. Atividade física vai ser redundante eu perguntar pra ela, né? Se participa de atividade física. Quantas horas por dia, quantos dias na semana? Gente, nossa, agora, depois do carnaval, que eu tive uma preparação intensa para o carnaval, foram 10 quilos perdidos. Mentira. 10 quilos. Então, assim, eu tava numa preparação, gente, muito intensa mesmo, fazendo musculação na areia, treino na academia, 3 horas de aula de samba, mais os ensaios, mais quadra e tudo mais. Então, geralmente, umas 5 horas por dia, assim, quando eu tô nessa pegada de treino e ensaio e aula. Porque eu faço a minha musculação e vou pras aulas. Então, pegada atleta. Porque dança é um treino também, né? Dança é um treino que pega todo o corpo. Muito ativo. Mas meu corpo é bem ativo. Não, pegada atleta. Tanto que agora, passando o carnaval, eu falei, eu preciso descansar, obrigar o meu corpo a descansar os momentos que eu tenho em casa. Porque eu desfilei na sexta-feira, no AMB, dia 28, e dia 1º eu já estava no avião indo encontrar a galera que já estava fazendo show na estrada. Então, eu nem tive descanso. Estava numa pegada de preparação e cumprindo todos os compromissos de carnaval, mais Hariel. Passando o carnaval, já fui para a estrada, fizemos 5 shows. Voltei na quarta-feira de cinzas, a própria cinza, como vocês podem imaginar. Assim, eu fiquei, gente, dentro de casa, no escuro. Eu só saía para pegar o iFood. Era meu único trajeto. Para pegar o iFood e pronto. Aproveita esse cenário e fala
quanto tempo de sono? Quanto tempo de sono? Fora saidinha, Assim, o quê? Quanto tempo de sono no geral? Saidinha? Não sei, né? Escolha a saidinha. Saidinha, é difícil saidinha. Que eu tô Não é tudo vivendo só nada. pro trabalho. Não é tudo é nada. Não é tudo ou nada. Tô vivendo muito pro trabalho ultimamente. As saidinhas estão sendo assim, um jantar com as amigas. Mas eu durmo. Se eu estou em casa durante a semana, eu durmo pelo menos 8 horas por noite. Mas o normal, assim, durante o final de semana, nessa correria que geralmente dura uns 4 dias, 5 dias. 2 horas por noite, 3 horas. Meu Deus. 2 horas no aeroporto, 2 horas no hotel. A equação já não bateu, né? Já, Eu durmo já. 8. Mas a correria 5 dias na semana, eu durmo... Não quer dizer que na sua casa é só 2 dias na semana que você dormiu. Gente, é exatamente isso. Hoje eu tenho um show em São Paulo. Eu saio desse show, chego aqui no show no interior. Chego aqui em São Paulo, mais ou menos, 6 da manhã. Meu voo já é 10 da manhã em Guarulhos. Então, assim, termina o show, que o meu show é de madrugada, começa umas 3 da manhã, geralmente. Já engato estrada, vou, aí chego na cidade, já vou pro hotel, tomar banho, descansar um pouco. Às vezes não, porque a gente faz show à tarde também, que fazemos matinê, festivais também. Então, às vezes eu só chego no hotel, tomo um banho, já vou pro show direto. E aí, amor, é olho tremendo, é sobrancelha tremendo. E aqui, ó, uma pálpebra Aqui, ó. focada. Nunca foi sorte, sempre foi uma pálpebra tremendo. Bom, média de trabalho por dia, todas as horas, né? Mas assim, essa pegada assim, mais intensa tá sendo agora, esses dias de começo de ano. Mas final de semana é bem... Algumas horas, assim, é bem intenso mesmo. Bem intenso. Não tem certinho quantas horas são. Porque às vezes eu posso chegar na cidade e já ir pro palco, ou às vezes dá tempo de descansar. Dá um cochilinho. Dar um cochilinho. Então é bem... Relativo. Mas confesso que eu tenho cansado bastante, assim, tenho me levado o meu corpinho assim até um limite top. Se você fosse indicar um livro que marcou a sua vida, qual você indicaria? Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. Foi um livro assim que falou assim: adulto tem que fazer o que tem que ser feito, né? E mudou muito a minha vida e sempre leio ele, que é bem interessante esse livro. Eu amo esse É o poder do hábito, né? Você acordar, ter metas, cocriar, orar, ter rotina certinho. Senão, É muito legal. se não dispersa, se não tiver o mínimo... Senão a gente só vaga, né? Só vaga. Você vaga sem caminho. Você gostou dessa mente brilhante? Ai, gente, eu Muito falo bom mesmo. muito. Mas falar Mas dá muito... pra falar, dá pra gravar Falar uns tudo 10 uma- episódios com você. É uma virtude falar muito. Desculpa, gente, mas é porque Desculpa eu nada. adoro falar assim. Passa sobre a rápido, minha né? Quando fala trajetória. muito, o papo é bom, passa rápido. Eu gosto desse assunto de autoconhecimento, de vibração, de energia. Não, mas Eu acho acho que muito legal. O mais legal é você, óbvio, a gente fica muito grato de você ter topado vir e você dividir sua forma de pensar, que isso que é o mais valioso. É a sua forma de pensar que te trouxe até onde você está. Sim, sim. Que isso é o mais Obrigada. importante. Obrigada por esse espaço, poder falar um pouco mais sobre a minha vida dessa forma tão leve, né? Numa conversa tão gostoso. Porque geralmente é uma entrevista, sempre correndo. Então, assim, ter esse espaço aqui no podcast com pessoas tão especiais, né, gente? Tem um doutor do cérebro, entendeu? Esse cerebrão aqui. Esse cerebrão, entendeu? E essa maravilhosa que é referência pra mim, já que a gente tem um carinho, um respeito muito grande. A gente Linda, se lê sou muito muito. fã dessa. Gente, a gente se lê muito. A gente Sei se lê exatamente muito. o que tá rolando com a Exatamente Nachelle. o que tá rolando. Oi. Ela fala, "Ah, vem aqui, minha bichinha, vamos conversar." Cansou, tá cansada, deixa ela. Deixa Vai respirar. descansar. É hora de parar. E é um super aprendizado, né, cara? Porque eu não vivo esse universo que vocês vivem, mas, Mas vive. a maioria das mulheres passaram, almejaram ou dançaram algo e prospectaram algo e muitas dispersaram, não chegaram. Não, assim, todas têm essa formação de querer um dia ter passado por ali, né? E é legal ter referência que fala sobre o entendimento do corpo, entendimento da mente, que eu acho que é super válido mesmo para todo mundo. No aspecto dança de conhecimento do corpo. Total. De criança mesmo. Fala assim, a criança tem que dançar.
Tem, cara. É assim, não tá nem só pela dança, é conhecer o próprio corpo, é se entender. Disciplina também. Disciplina. São outros aspectos que valem muito a pena. Confiança. Confiança. Você cria um outro adulto. Com certeza. E assim, uma outra relação com as relações, com grupos, com a comunicação, porque você sempre vai estar comunicando com, sei lá, pelo menos 20 pessoas a mais do que só você ali no palco. Falar em grupo, né? Falar alto, poder ter essa segurança de estar numa sala com mais pessoas. Sim. Eu acho que a dança te coloca nesse lugar como esporte também, né? Que é muito legal. E hoje em dia, a mente, assim... Hoje, eu realizando tantas coisas, agora eu realizei esse sonho de desfilar, né? Na avenida, que eu, desde pequena, eu ficava na sala de casa com uma vassoura, imitando a porta-bandeira. E agora, me ver ali na AMB, ali como musa, destaque de chão de uma escola de samba, foi muito legal, porque é o sonho da Natália criança. Porque... Quando eu era criança, eu tinha um sonho de trabalhar com dança. Eu gostava de dançar, eu amava dançar. Então, já pequenininha, antes de pensar na Globo, eu já imaginava que ia trabalhar com dança. Pequenininha, eu já falava, eu vou dançar. Eu vou ser igual a Sheila Mello, a Sheila Carvalho. Eu já falava isso. Já gostava da El-Chan ali. Então, aí depois eu comecei a querer trabalhar na Globo. Aí, quando aconteceu, eu trabalhei na Globo com dança, que era o que eu mais queria. Então, foi uma realização, eu não imaginava, eu não almejava assim, eu quero trabalhar no balé do Faustão, porque para mim era tão distante da minha realidade. Eu falava, gente, isso não cabe, eu nem sonhava com isso. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com dança um dia, eu não tinha esse acesso, mas... Era meu sonho trabalhar com dança e era meu sonho trabalhar na Rede Globo. E eu fui trabalhar na Rede Globo com dança. Então, Deus é muito maravilhoso comigo, na minha vida. E eu sempre falava pequena, até quando eu estava triste, chateada, quando eu aprontava e levava aquelas chineladas, e eu falava, Deus, não solta a minha mão, Deus, você nunca soltou a minha mão. Então... Esse é o meu mantra, assim, de vida. Deus nunca soltou a minha mão. E ele é muito maravilhoso na minha vida. Qual é o pensamento, Natália, para 2025? Para 2025? Ai, a Natália para 2025, que é tanta coisa. Mas assim... Eu quero ouvir o mantra. O mantra. O mantra da Natália de 2025 é ser resiliente, continuar sendo resiliente, porque a gente precisa, eu acho que é muito importante a gente ser resiliente. Não desista. Acredite nos seus objetivos. Então, acho que um mantra, não sei se é um mantra, mas um pensamento é esse. Tipo, a Natália de 2025 vai acreditar ainda mais nas verdades, nas ideias dela, lutar pelo que ela acredita, porque eu acho que a nossa intuição diz muito, né? Já é um passo, assim, pra gente... Seguir e atingir várias coisas e... Sempre ter fé em Deus, sempre com Deus na frente e ser muito grata a tudo. Muito grata a tudo. Eu quero acordar de manhã e cada vez mais ser grata a tudo que eu tenho. A minha família. E eu digo tudo não é material, porque isso não é nada, né? Mas a tudo que eu conquistei que é só meu. Eu sou muito feliz por ser quem eu sou hoje em dia, sabe? Sua caminhada. Porque as pessoas apontavam muito pra mim e falavam, cara, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir, você não vai... E eu com a minha verdade, com o meu jeito de me posicionar, acreditando, né? Indo contra as coisas que eu não acreditava. E as pessoas falando, você fala demais. Mas eu acreditava. Eu sempre defendi muito a minha verdade. E a Natália de 2025 vai continuar defendendo a sua verdade e lutando muito por tudo que ela acredita. E isso é pelos meus também. Porque se eu falho, não é só... Né, não afeta só a mim, né, a minha vida, afeta todo o sistema Zanines, todos os Zanins, todas as pessoas que eu amo, que eu suporto, que é a minha família, que eu não quero chatear, que eu não quero magoar, que eu não quero que sofra. Claro que isso é inevitável em alguns momentos, mas eu vou continuar lutando muito pelo que eu acredito e eu quero transformar vidas também. Eu acho que eu sinto muito isso, que o meu chamado de vida é transformar outras vidas, que eu gosto muito de coisas sociais, projetos sociais. E agora eu quero criar um projeto novo para as crianças da Barroca Zona Sul, que é a escola que eu desfilo, né? E agora eu venho também com essa parte social muito forte esse ano. Quero muito, que eu já ajudo alguns projetos sociais, mas
ainda quero fazer muito mais e mudar a vida das pessoas, porque é isso, gente. Se a gente não mudar, se a gente não falar o que funcionou pra gente e tentar transformar a vida de outras pessoas, por que a gente tá aqui nesse mundo? Total. Por que a gente vai guardar tudo? Ah, eu mudei a minha vida, então quero que somente eu chegue nos lugares, seja vista. Não, a gente pode trazer mais um monte de gente junto, sabe? Então, eu quero cada vez mais transformar outras vidas a partir da minha vida e fazer com que os meus amigos e as pessoas que eu influencio também façam isso, façam esse exercício de transformar outras vidas. Porque, gente, nada, não vale nada a pena se você fizer só por você, só você crescer, só você tá bem, só você... Não, vamos pensar. Então, a Natália de 2025 quer multiplicar, quer ser resiliente, quer trabalhar mais esse lado de projeto social e quer ser muito feliz, acima de tudo. E quem sabe casar, né, gente? Olha. Arrumar um namorado, né, gente? Sei lá, né? Tô começando a pensar isso. Antes eu tava mais bloqueada. Tava falando, ai, não quero. Hoje em dia eu já tô começando a pensar assim, vamos ver. Será? Parece um bom plano. Será que eu vou começar a namorar? Será? Vamos aguardar. Bom, vai ter que ter a parte 2 do Ela Gente, Vem eu volto Contar. aqui, tá? Se eu começar a namorar, Ela vai eu quero revelar voltar aqui aqui pra falar. quem Vou é revelar esse aqui homem, quem é esse esse boy. homem, esse vaso ungido. O varão tá vindo. que meu pai tanto pede pra Deus na igreja, faz propósito. Não, a gente tava no Réveillon, o pai dela mandou uma foto. Tô orando por você e pela Jaque. Cuidado por aí. Olha... É toda uma Caramba. igreja, que ele é líder da igreja ainda, então é toda uma igreja, orando lá pela minha filha que tá lá na festa, lá em Réveillon, mulher. Réveillon, amor. Que nada aconteça com ela, eu tomando soro, postando nos terror. stories. Carinho, muito até sucumbida. Quem viveu Sabe, foi, olha... Quem viu, Vivemos mentiu. intensamente. Quem viveu, viveu. Intensamente. Mas foi uma virada de ano muito leve. Não, esse ano vai ser muito esse ano já especial. tá sendo tão especial, assim. Muito leve. Mas, em minha defesa, eu comi algo que me fez mal, gente. Esse dia eu não tinha nem saído. Eu não tinha nem saído. Eu comi algo que me fez mal. demais. E assim, olha, a gente tem um vídeo hilário desse dia, né? Mostra Tem. pra ele Eu qualquer vou dia. mostrar. Mostra pra ele, porque esse vídeo é maravilhoso. Entretenimento. É o entretenimento que a gente ama. Vocês gostaram desse entretenimento? Tenho certeza que sim. Deixe seu like, deixe seus comentários para a Nath. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser a parte 2, já comenta aí que a Nath volta. Gente, comenta. Eu quero a parte 2. E fala suas redes sociais, Nath. Faz... Natália Zanin no Instagram. Vocês me encontram lá com bastante conteúdo de beleza, moda, pensamentos, dança também. Muita coisa legal. Entretenimento. Entretenimento. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, gente!